Olá, alunos! Sou a professora Jânia, professora de Biologia, e hoje nós vamos abordar no tópico da apostila, o tópico 4, o tema Seres Vivos, da unidade curricular da apostila de estudo de vocês. Então, qual que é o objetivo de hoje? Nós estudarmos o sistema de classificação em 5 reinos. Nós sabemos que hoje essa classificação é a classificação utilizada em todos os livros que nós estudarmos, todos os professores, pesquisadores trabalham com essa classificação dos 5 reinos, que é o quê? A classificação dos seres vivos, né? Nós estamos incluídos, né, dentro dos seres vivos, os animais, né, os pequenos animais, os grandes animais, os vegetais. Para que tudo isso? É necessário que os organismos sejam conhecidos por seu nome, sua forma de vida, seu habitat, a sua forma de alimentação. Então, se faz necessário se ter, né, e estudar o sistema de classificação dos seres vivos. Então, iniciando aqui, né, quando iniciou a proposta de classificação dos seres vivos, né? Quando que começou isso? Então faz muito tempo, né? Se coloca que desde a antiguidade, né, aqueles pesquisadores que existiam na época já queriam identificar, né, os organismos, sempre com o objetivo de quê? De compreender a relação evolutiva, né, dos organismos. E como que foram realizados os primeiros sistemas de classificação? Esses sistemas, eles eram realizados basicamente nas características observadas em microscópio, né? Porque naquela época os recursos tecnológicos eram muito escassos comparado com o recurso que nós temos hoje. Então, atualmente, né, a gente sabe que existem outras ferramentas, né, para pesquisa, não só microscópio, mas como análise de DNA dos organismos, e hoje em dia é muito diferente a forma de se identificar os organismos. Numa colocação que um pesquisador muito conhecido, né, que é o Linneu, ele tem como nome, né, Linné, mas no português a gente chama ele de Linneu, e em 1735 ele classificou os primeiros reinos como animal e vegetal, né, e depois, né, colocou dentro desses 2 reinos todos os organismos que existiam, mas se fazia necessário uma separação, né? Porque não existia ainda o reino das bactérias, né? Não existia o reino dos protozoários, e após então surgiu a segunda classificação, né? Que foi em 1894. A partir daqui já tinha o reino protista, que hoje em dia é conhecido como reino proctista. Nesse reino está incluído fungos, né, e também nesse reino está incluído os protozoários e está incluídas as algas, no reino dos protistas. E antes, as bactérias faziam parte do reino dos protozoários, do mesmo reino. E então, em 1886, foi proposto, então, o termo protista, né? Designando os organismos eucariontes que não se enquadravam nos reinos animal e vegetal, dentro, então, do reino dos protistas. Então, nós temos, dentro do reino protista, protozoários e as algas. Mais tarde, em 1956, né, Copeland, um outro pesquisador, ele propôs, então, o reino Monera, que é o reino onde classifica-se as bactérias, né, e também as cianobactérias. Esses organismos são organismos simples, são organismos, né, procariontes, e eles foram, então, devido às suas características, né, organizados, então, dentro do reino Monera, que foi o segundo reino a ser, então, definido para o grupo das bactérias. Então, atualmente, né, nós consideramos, então, os 5 reinos, e a última proposta final, né, que foi no ano de 1969, atualmente a gente sabe que teve um pesquisador, né, o Whittaker, 1969, e ele propôs, então, os 5 reinos, né? Então, a gente sabe que agora nós temos 5 reinos
E nós temos, né, na sua organização os organismos procariontes e os organismos eucariontes, né? Dentro do organismo procarionte, nós temos o reino Monera, que é composto pelas bactérias e as cianobactérias, né? E os organismos eucariontes, então, nós temos o reino protista, nós temos o reino fungi, o reino animal e o reino vegetal. Então, conforme as características, né, de comportamento, de morfologia, foi-se então classificado, né, os organismos dentro então dos sistemas dos 5 reinos. Então, na organização, né, que atualmente nós consideramos, está colocado dessa forma aqui, né, os 5 reinos que nós estamos então estudando. E agora, nesse momento, a gente vai falar separadamente de cada reino, né? Quais são as características que eles têm para ser considerado, por exemplo, como o reino Monera. Então, como que eu classifico as bactérias, né, dentro do reino Monera? Né? Qual que é a sua característica principal para ela estar dentro desse reino? Então, no reino Monera, se classifica os organismos unicelulares, que são procariontes, né, que são aqueles organismos que o seu material genético está disperso no citoplasma, né, não existe uma carioteca ali para proteger, né, o seu material genético. Então, a gente tem, né, essa representação aqui desses organismos dentro do reino Monera, tá? Esse material, né, vocês podem consultar na apostila na página 37. E aí, em seguida, a gente vê o reino protista, que atualmente é conhecido como o reino protoctista. Reúne quem nesse grupo? Seres unicelulares, né, que a gente considera também como eles organismos pluricelulares, composto alguns por mais de uma célula, né? Eles são organismos eucariontes, né? E a gente considera também que eles são organismos, além de ser eucariontes, são autotróficos ou heterotróficos, né? Então, o grupo, por exemplo, que produz o seu próprio alimento são grupos autotróficos, como as algas, né? E os heterotróficos, como os protozoários, precisam de alimentos prontos, né? As bactérias, né, elas também estão dentro dessa classificação, né, porque elas também são organismos autotróficos, né, porque elas também fazem, né, fotossíntese, então elas mesmas produzem o seu próprio alimento. E aqui a gente tem o reino fungi, que é um grupo também super importante, e dentro desse grupo existem os fungos, né, super conhecidos. Eles também são organismos eucariontes, na maioria são pluricelulares, né, compostos de mais uma célula, e eles também são heterotróficos, né, eles se alimentam de matéria em decomposição, por isso então eles têm essa característica. Então alguns aqui estão como exemplos, né, por exemplo, fungos que se encontram em bolores, fungos que se encontram na sua forma de bolor, leveduras, né, que é utilizada para produzir levedo, alguns cogumelos que podem ser encontrados na vegetação, que podem ser comestíveis ou não. E aqui a gente tem o reino plant, ou reino metafita, tá? Engloba quem? Os organismos vegetais, né? As plantas estão incluídas nesses organismos, que também são seres eucariontes e também pluricelulares. E eles também têm a nutrição autotrófica, porque eles fazem fotossíntese, né? É uma forma que eles têm, né, de sobreviver, né, por meio da fotossíntese. E qual é o exemplo que nós temos? Musgos, samambaias, araucárias, mangueiras, girassol. Aqui tem algumas imagens que representam, né? Isso aqui é uma imagem de musgo. Representa, então, esse modelo de vegetação que nós temos dentro do reino plant. E aí, por último, então, a gente tem o reino animalia. Então, a gente pode chamar ele também de reino metazoa, né? Então, vai incluir quem? Os organismos heterotróficos, né, que nós estamos incluídos nesse reino. Nesse reino estão incluídos os animais vertebrados e os animais invertebrados. Nós vamos entender e conhecer um pouquinho de cada um. Aqui eu coloquei algumas imagens que representam, né, os organismos dentro do reino animalia, né, como exemplo coloquei homem, cachorro, animais, né, bovinos, aves. Aqui nós temos também alguns animais que não estão no slide anterior, que são, por exemplo,
invertebrados, né? Então, nós temos um equinoderma, que é uma estrela do mar, nós temos aqui uma artrópode, nós temos uma medusa, nós temos o molusco, né? Então, são vários organismos que são vertebrados e invertebrados, estão dentro do reino Animalia. A gente sabe também que atualmente, né, conhecida uma nova classificação que está acima de reino, né? Essa classificação ela é conhecida como domínio e ela foi proposta, né, por um pesquisador da época, na década de 90, se a gente pensar, não faz tanto tempo assim, né? E então esse pesquisador, por meio de estudos, né, moleculares, ele identificou que tinha que separar as bactérias, né, das arqueobactérias, que são bactérias que têm comportamentos diferentes. Por exemplo, algumas conseguem sobreviver em temperaturas muito altas, né? Então, elas foram classificadas separadamente, né, nos domínios. Então, dentro de domínios, foi organizado que aqueles que são eucariontes ficariam dentro do domínio Eukarya, né? E as bactérias se dividiram em dois grupos, né? Bactérias e as cianobactérias. Então, a gente tem Archaea, domínio Archaea e domínio das bactérias ou eubactérias, né? Também pode se dizer das duas formas. Bom, nessa aula nós finalizamos, conhecemos então e sabemos porquê, né, dos 5 reinos. Na aula seguinte vamos aprender sobre os grupos taxonômicos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Aguardo vocês nas próximas videoaulas. Até a próxima aula então. Abraço!